E aí, tá muito difícil ou pode continuar? Pode continuar! Mas tudo bem, se você perdeu alguma parte, tá confusa, tá confuso, volta, dá uma olhada na aula passada de novo, porque sem entender os conceitos da aula passada, vai ficar mais difícil de entender essa aula agora, tá? Mas se já deu pra entender, tá só com algumas dúvidas, continua que vai ficar mais fácil, tá? Não vai desistir agora. Botei até roupa de bailarina na aula 3, que é pra te convencer a continuar nessas aulas até o final, hein? Tô fazendo a minha parte, agora você faz a sua e fica aí até o final. Ai, que fofura. Vamos lá. Na aula passada, você viu finalmente como que a análise técnica interpreta a movimentação dos preços das ações e de outros ativos ao longo do tempo. Você também viu que o preço é tipo uma onda no mar. Ele se movimenta em tendência de alta ou de baixa, ou em tendência lateral, tipo um caranguejo. A gente também viu que o preço tem regiões de suporte e de resistência. Voltando lá para o mar. É como se fosse aquele mar meio mortinho, sabe? Nada acontece naquele mar, sem onda, sem banco de areia. Na análise técnica, esse suporte e resistência, eles são bem claros na tendência lateral, como você está vendo aí na imagem. Pensa naquele mar que não mexe. É a mesma coisa que a tendência lateral. Vai andando assim de lado, não mexe muita coisa. E por que a gente pode falar que isso aqui é um caminho lateral? Porque ele fica entre o suporte e a resistência. Como esses níveis são referências psicológicas para o mercado, o rompimento deles muitas vezes indica que o preço vai andar nessa direção. Se o preço daquela ação, ou daqui a pouco a gente vai querer, saber o DI futuro, está correndo dentro daquela linha entre o suporte e a resistência, a que conclusão eu posso chegar baseado lá na onda do mar? Que se por acaso o preço romper essa barreira, é porque ele tem a tendência de continuar seguindo aquele mesmo caminho. Então, se ele está indo para cima, é porque ele vai continuar indo para cima, e se ele está indo para baixo, ele vai continuar indo para baixo. Isso só vai mudar quando ele tiver aquela reversão de tendência, que é, se está caindo, vai começar a andar de lado, ou se está subindo, também vai começar a andar de lado para depois cair ou subir de novo. Então, o que a gente pode estabelecer de regra a partir disso aqui? A gente sempre vai seguir a tendência. Se o preço estiver andando de lado, a gente vai esperar até ele se definir. Então, dito isso, dá uma espreguiçada, eu sei que foi muita informação em pouco tempo. Isso, dá uma alongada, dá uns 3 pulinhos. Agora sim, a gente vai juntar todas as coreografias de tudo que você aprendeu até aqui. Vai ter balé, mecânica, luta, olho do tigre e toda força à frente. Quem já fez uma aula de step na vida vai saber do que eu tô falando. O que é aula de step? Você vai tipo um passinho, né? Aí começa o passinho lá. Depois tem que juntar aquele passinho com outro passinho. Quando chega no fim da aula, você tem que juntar todos os passos. É exatamente o que vai acontecer agora. Então, se você perdeu o primeiro passo, não adianta querer fazer essa coreografia agora, porque não vai dar certo. Você vai ficar tipo aquela pessoa, tá todo mundo fazendo e a pessoa tá assim. Eu sei porque eu sou assim na aula de step e tenho bastante vergonha. Mas, de trade eu entendo. Essa coreografia eu sei de cor. E você vai saber também, tá? Vamos juntar tudo que a gente aprendeu. Vou retomar. Quando a taxa de desconto cai, o preço do título, o que acontece? Ele sobe e a gente ganha dinheiro na marcação a mercado. O título pré-fixado é mais lucrativo que o título pós-fixado de mesmo vencimento. O título pré anda junto com o DI futuro de mesmo vencimento. Juntando tudo isso, o que eu vou fazer? Vou buscar no DI futuro, que é aquele gráfico mais completo, pontos que indicam que a gente poderia comprar o Tesouro Pré-fixado 2025. Por quê? A gente quer entrar no momento de redução de taxa e, consequentemente, de aumento do preço dos títulos. E claro, eu quero entrar quando as taxas estiverem começando a cair para poder pegar o maior preço, a maior variação. Então a gente vai agora identificar
dois movimentos, a tendência de baixa ou a consolidação. Para isso, a gente vai abrir agora o gráfico do DI Futuro 2025. Vou trabalhar com esse porque ele é mais fácil, você pode ficar mais interessado por ele porque ele é mais curtinho também, tem o prazo mais curto. Então, olha só o que acontece aqui. Na tendência de baixa, a gente vai comprar o pré-fixado 2025 quando o DI Futuro 2025 fizer um valor abaixo do fundo anterior. É como aquela escadinha que desce, ou quando ele romper uma consolidação para baixo. É como uma bola de ferro. Ela fica pulando no chão até furar o chão e cair para o andar de baixo. E é esse movimento de furar o chão que a gente está tentando encontrar. O que a gente precisa fazer no gráfico que eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco é identificar dois momentos, tá? Que é a tendência de baixa e a consolidação. O que é isso? Lembra? Eu não quero pegar o preço, né, a taxa, quando ela já estiver no meio da queda. O negócio é pegar a queda quando ela estiver começando a cair. Por quê? Se eu pegar o começo da queda, eu vou pegar toda essa valorização, a diferença entre o preço que eu vou pegar, né, o preço do título agora e quando eu vender, vai ser muito maior se eu pegar toda essa queda em vez de entrar no meio da queda. Então eu preciso ficar muito atenta para quando começar a cair essa minha taxa. Então, na tendência da baixa, a gente precisa comprar esse pré-fixado 2025 quando o DI Futuro, que é o que eu estou analisando, né, para ter como base, fizer um valor abaixo do fundo anterior. Então, eu pego e analiso, tá? Quando ele entrou numa tendência de baixa da outra vez, quando foi que ele quebrou essa barreira? Quando foi que ele começou a descer mesmo? Então, eu faço essa comparação e fica mais fácil de entender no momento em que essa tendência de queda, de fato, vai se consolidar e vai virar uma queda de verdade. Então, como que a gente pode comparar? Começou uma quedinha, né? Mas você ainda não sabe se vai cair mesmo ou se não vai cair. Aí, de repente, ele vai lá como se fosse uma bola de ferro, assim, sabe? Tá caindo, tá caindo um pouquinho. De repente, ele bate a barreira do fundo lá da queda anterior. Então, como você tem, lembra do Down lá atrás que ele falou que existe uma tendência? Então, se foi nessa barreira lá atrás que começou uma tendência de queda, a chance disso acontecer de novo agora também é muito grande. Então, olha só o que aconteceu. No dia 20 de setembro de 2018, às 3 horas da tarde, mentira, foi só no dia 20 mesmo. Dia 20 de setembro de 2018, olha só o que aconteceu com o DI Futuro 2025. Ele caiu e teve uma queda bem considerável. E o que aconteceu antes disso? Olha só no gráfico. O que estava acontecendo antes? Primeiro, ele andou de lado uns 14 dias. E essa queda só aconteceu porque antes, olha só o tamanho da alta que teve, viu só? Teve uma tendência, subiu, andou de lado, e aí quando ele bateu aquela barreira é que ele começou a descer. Num movimento que a gente já viu na aula anterior, que é chamado de reversão de tendência, de alta para baixa. E essa foi uma oportunidade de entrada. Então, nessa época, o DI Futuro estava em 12,11%. Ah, e lembrando o seguinte, tá? Importante. O DI Futuro, ele traz a tendência da taxa, ok? Não é a tendência do preço. Então, se a curva tá para cima, é porque a taxa tá alta. Se a curva tá para baixo, a taxa tá baixa. Ou seja, quando ele tá lá em cima, o preço do título tá lá embaixo. Quando ele tá lá embaixo, o preço do título tá lá em cima, tá? Bora seguir, vamos lá. Lá quando eu comprei, estava 12 e 11%. E olha só o que aconteceu em 18 de janeiro de 2019. A taxa foi para 8,95%. Ou seja, quem comprou lá no começo da tendência de queda e vendeu quando bateu aqui em 8 e pouquinho, vendeu aqui, ganhou muito dinheiro. Agora, olha só, para você saber como que isso se traduz em valores, beleza? Eu vou fazer uma simulação aqui usando aquela ferramenta que você já conhece, que é a calculadora de rentabilidade do Tesouro, tá? Vou colocar aqui na tela o que foi que eu fiz. Então, olha lá. Um Tesouro pré-fixado, comprei no dia 20 de setembro de 2018, ele vence no dia 1º de janeiro de 2025, investi R$1.000. A taxa do meu papel na compra, coloquei aqui, que é 11,93%.
Peguei esse valor, tirei lá do gráfico do Tesouro Direto, tá? Por isso que eu sei que naquela data estava 11,93 a taxa de compra. Taxa de administração, obviamente, não pago, você já sabe disso, né? Aí eu vou lá na simulação avançada, que você também já aprendeu a fazer. Então, lá na simulação avançada, eu coloco a data de venda, dia 18 de janeiro de 2019, e a taxa do papel na venda, 8,94. Tudo isso aqui aconteceu, ok? Mas digamos que eu não tinha muita certeza quanto de dinheiro eu ia conseguir, vou lá e faço essa simulação. E aqui a própria ferramenta já me dá. Olha só que bacana. Então, ó, investi R$ 1.000. Olha só quantos dias úteis aconteceram entre a data da compra e da venda. Só 80 dias. Qual foi a minha rentabilidade total, já descontando imposto de renda? Poxa, se eu coloquei R$ 1.000 e tirei R$ 1.217, valorizou pouco mais do que 21%. Com o imposto de renda, isso significa que eu vou colocar no meu bolso, depois de 80 dias, nessa operação, R$ 1.167,59. E atenção, essa ferramenta aqui vai te dar o cálculo da rentabilidade no ano, ok? Ele não vai falar, olha, do momento que você pegou até agora, a rentabilidade é essa. Não, ele sempre vai calcular aqui, ó, tá vendo? Ó, é no ano. Ou seja, se eu mantivesse esse ganho até o final do ano, o que não é possível, eu ganharia 87,78%, entendeu? Mas no cálculo total, tirando os 1.167 dos 1.000 que eu coloquei, ganhei no meu bolso 16,75% de rentabilidade, já tirando o imposto de renda. Entendeu por que a gente precisou dar toda essa volta para chegar até aqui? Agora você está se sentindo lá na aula de step que você entendeu a primeira parte da coreografia, deu volta, subiu e desceu, você se embananou no caminho, mas agora você entende que tudo faz parte de uma única coreografia? E por que isso tudo é importante? Porque a maneira mais simples e mais precisa de se operar a especulação é comprar tesouro pré olhando o gráfico do DI futuro. E só para ficar ainda mais claro, é importante lembrar que se as taxas estiverem subindo, ou seja, se o gráfico do DI futuro estiver fazendo aquela escadinha para cima, tá na tendência de alta, não é hora de comprar. Se o seu intuito for fazer trade no curto prazo, você precisa esperar terminar o movimento de alta, ter aquele momento de andar de lado, para depois sim ter aquela reversão da tendência. Infelizmente, não tem como você fazer essa mesma manobra usando o gráfico do DI futuro com títulos mais longos como o IPCA 2045. O problema de usar o DI futuro para orientar as compras de IPCA 2035 ou 2045 é que a gente não tem DI futuro com vencimento tão longo como 2035 ou 2045. Então, esses títulos mais longos não têm uma referência tão clara de taxas para que a gente consiga fazer o trade. Então, a gente sempre precisa se basear em dados da economia e também no próprio histórico daquele título. Então, se você quer, poxa, mas eu queria ter mais bases de dados e de histórico de 2045. A única informação que você vai ter são os outros títulos do Tesouro IPCA, que é aquela comparação mais simplista que é, olha o pai e você vai ter uma ideia de como vai ser o filho que eu dei para você na aula anterior. Então, agora que você já sabe de tudo isso, não siga o Jobs no Instagram. Na próxima aula, eu vou te dar algumas dicas práticas para você conseguir pegar tudo isso que você aprendeu até agora e aplicar o seu dinheiro sem medo de ser feliz, mas sabendo cada um dos passos que você vai dar. Não entendeu alguma coisa? Volta lá no comecinho dessa aula, acompanha passo a passo, dá uma olhada, entra em todas as ferramentas que eu te ensinei a usar, faz mais testes lá naquela calculadora de rentabilidade do Tesouro, vendo, como seria se eu vendesse esse título agora?
e aquele outro. Faz várias simulações, isso vai te ajudar muito a ter mais conhecimento para tomar atitude em vez de ficar só olhando os seus colegas de turma investirem e sendo cada dia mais felizes com mais dinheiro para investir e trabalhar para eles. A próxima é a nossa última aula. Ai, eu já tô com saudade de você, então faz a lição que eu deixei aqui com muito amor e a gente se vê na última e derradeira aula deste incrível treinamento para você ser um investidor ou uma investidora quase que profissional em Tesouro Direto. Até lá!